Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje, sempre especial, tem uma mensagem muito importante para o seu e para o meu coração. Por isso, prepare o seu coração para a mensagem de hoje. Mas antes, eu quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal, já tem curtido aqui as nossas postagens e tem também divulgado para os seus amigos. Muito obrigado por isso. E você que ainda não fez, é meu convidado, minha convidada especial para curtir, para compartilhar, para se inscrever em nosso canal e nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Vamos ao texto de hoje, que está em Romanos 6:23. E o tema dessa meditação é: ainda existe salvação. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é extraordinário e ele apresenta uma mensagem muito clara, muito séria, muito importante para cada um de nós. Você sabe que o salário do pecado é a morte. A Bíblia, quando fala no pecado, fala também da morte. E a morte aqui, mencionada nesse texto, é a morte eterna, porque nós podemos mencionar pelo menos dois tipos de mortes. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte vem de várias maneiras. Vem por uma doença, um acidente, por situações várias, ok? Essa primeira morte não é o salário do pecado ainda, é uma consequência do pecado. Agora, o salário mesmo do pecado é a morte eterna, com fogo e enxofre depois do milênio, como diz a própria Bíblia. Então esse texto, quando fala assim, porque o salário do pecado é a morte, se refere à morte eterna. Mas antes de chegar à morte eterna, o pecado traz outras consequências terríveis, terríveis. E a palavra de Deus apresenta que nós todos somos pecadores e que o pecado passou a todos os homens, entrou por um homem e passou a todos os homens. Romanos 3, Romanos 5, a Bíblia é muito clara ao falar sobre esse assunto. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. E nós estávamos condenados à morte eterna, estávamos condenados à perdição eterna. É o que está dizendo aqui o texto. Aí a segunda parte do texto fala assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo estando condenados à morte eterna, mesmo com tudo isso, Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, para nos resgatar. E aqui está o plano da salvação, a beleza do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Essa graça que me alcançou, alcançou você e alcança todos os seres humanos. Veja só, o texto diz assim, que a vinda de Cristo, a morte de Cristo é um dom gratuito, é um presente, é uma bênção de Deus. E foi aí que, cumprindo a profecia de Miqueias, de Isaías, do Antigo Testamento, Jesus nasceu da Virgem Maria, nasceu na cidade de Belém, nasceu naquela criancinha, era Jesus de Nazaré, era o nosso Salvador. E Jesus veio exatamente com um propósito bem claro, ir até a cruz. O plano de Cristo, o propósito dele era ir até a cruz, porque na cruz ele morreria por nós, pagaria a nossa dívida, pagaria o nosso resgate, assumiria o nosso lugar e assim nos livraria da condenação eterna da morte, do pecado. Foi isso que Jesus fez. Por isso, quando Jesus esteve aqui na terra, o plano dele não era curar todas as pessoas enfermas. O plano dele era salvar a humanidade, era salvar todos os seres humanos. E para isso, ele tinha que ir até a cruz. E foi por isso que ele foi até a cruz. Você sabe, ele viveu aqui na terra 33 anos e meio. E durante todo esse período, Jesus ensinou, corrigiu, repreendeu, orientou, fez milagres, mostrou sobre o reino de Deus, mostrou os planos do Pai, orientou-nos como devemos viver e finalmente ele foi ao Calvário e deu a vida por nós. Naquele momento, quando ele estava lá no Calvário, quando ele foi crucificado entre dois ladrões e foi levantado, aquela cruz, aquele madeiro foi levantado e Jesus exposto entre os céus e a terra,
por mim e por você. Foi extraordinário aquele dia. Jesus estava naquele momento assumindo o meu lugar e o seu, pagando o seu e o meu, ou a sua e a minha dívida. Foi isso que ele fez. E por isso ele abriu os braços naquela sexta-feira e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E morreu. Quando Cristo morreu, em seguida, ele foi levado para o sepultamento. Sepultaram o nosso Senhor e ali ele ficou. Os homens que não aceitavam Jesus, os seus algozes, pensaram assim: alguém pode roubar o corpo dele e mentir que ele ressuscitou. Vamos colocar uma pedra na porta. Colocaram a pedra com o selo romano. Mas, coitados, nem eles, nem o inimigo, nem ninguém poderiam reter Jesus na sepultura. Ao terceiro dia, por um milagre de Deus, conforme estava profetizado, Jesus saiu da sepultura, ressuscitou. A pedra foi arremessada longe, os soldados desmaiaram e Jesus saiu ressuscitado, ressurreto, vivo, para confirmar a sua e a minha salvação. E assim Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluias por isso. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou e garantiu a sua e a minha salvação. Aleluias. Deus seja exaltado hoje e sempre. E agora, Cristo está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador, é o nosso fiador, é o nosso intercessor. E em breve, Jesus vai voltar para nos buscar. Preparemo-nos para esse dia. Nós estávamos condenados à morte eterna e hoje estamos com a salvação garantida, graças a Deus, através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Jesus, por dar a vida por mim naquela rude cruz. Obrigado pelo teu grande amor e a tua grande misericórdia. Que Deus abençoe você, meu amigo. Abençoe você, minha amiga, e a mim também. Que nós possamos ser humildes, nos colocar de joelhos na presença dEle, suplicar a graça dEle e continuar firme nos caminhos dEle, nos preparando para a vida eterna. Que assim seja. Amém.